Alguma vez você já notou que a sua pressão arterial ela varia durante o dia? Isso é verdade. Eu vou falar para vocês por que isso acontece e em quais situações isso é mais comum. A pressão arterial ela tem um padrão diário. Então, normalmente ela é mais alta durante o dia e ela tem uma queda de mais ou menos uns 10 a 20% da média durante a noite, durante o período do sono, que é normalmente quando você tem que descansar e recompor o seu corpo para estar atento e trabalhar no dia seguinte. Então, normalmente a pressão ela começa a aumentar um pouquinho antes de você acordar, ela aumenta durante o dia e o pico da pressão arterial é no meio da tarde. E no final da tarde ela começa a diminuir novamente para que durante a noite ela tenha essa queda. Se você notou que a variação da pressão foge um pouco desse padrão, isso pode refletir algum tipo de problema. Existem algumas doenças que podem fazer com que a pessoa tenha uma pressão mal controlada durante o dia e ela aumente durante a noite, como por exemplo a apneia obstrutiva do sono, doenças renais, doenças da tireoide, doenças cardiovasculares prévias, doenças neurológicas, estresse, diabéticos. Esses fatores podem estar correlacionados com variações da pressão. Existem outras situações que podem fazer com que a pressão não fique controlada durante o dia e que não necessariamente são doenças. Então, pessoas que trabalham à noite, muito estresse, ansiedade, tabaco, que tomam medicações que não conseguem controlar a pressão durante 24 horas, também vão ter um escape na pressão e uma variação maior do que aquela esperada. Se a sua pressão ela está fugindo do padrão normal, então é interessante que você comunique ao seu médico para que ele possa adequar, determinar e tratar situações que possam fazer com que isso aconteça. Se você medir a sua pressão de manhã, em jejum, 2 a 3 vezes, com intervalo de pelo menos 1 minuto entre as medidas, e mostrar para o seu médico, ele vai lhe dizer se a sua pressão está alterada ou não. Com isso, ele pode lhe pedir um exame, aquele exame da monitorização da pressão arterial, por exemplo, em que a sua pressão vai ser medida durante 24 horas e aí ele vai estabelecer um padrão durante o dia, um padrão durante a noite e dizer se está normal ou não, para que ele possa fazer algum tipo de intervenção. Normalmente, quando as pressões estão alteradas, o médico tem algumas estratégias, como por exemplo, mudar a medicação ou mudar as doses. Procure saber quais são os valores normais da sua pressão arterial para que você possa ter uma vida saudável.